Olá, galerinha! Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre as fontes históricas, certo? Ele vai demorar um pouquinho mais do que os outros, mas preste atenção que é sucesso, resultado garantido de nota 10 na avaliação. Meus amores, olha só. O trabalho do historiador, a gente já entendeu que é estudar o passado e qual é a importância disso. Mas como o historiador vai estudar esse passado? Como ele pode descobrir o que aconteceu na vida de pessoas há séculos, milênios antes de nós? Como é que a gente vai tirar essas informações? Essas informações, elas são tiradas pelos historiadores através das chamadas fontes históricas. As fontes históricas, elas são como um grande quebra-cabeça, onde o historiador vai pegando informações, fazendo um trabalho como de um detetive, e cada uma das pistas vai falando um pouquinho sobre a história. Essas pistas, elas são classificadas em dois grupos, tá? O primeiro grupo são as que a gente chama de fontes primárias, ou seja, é o vestígio que foi deixado pelos sujeitos históricos. Digamos que daqui a alguns anos as pessoas vão estudar esse objetozinho aqui, ó, do vestuário, a máscara, tá? E aí o historiador encontra esse objeto aqui e ele vai tentar entender para que servia, por que as pessoas utilizavam, quais eram os tipos. Talvez ele chegue a entender melhor sobre os hábitos que a gente desenvolveu nessa pandemia. Esse daqui é uma fonte histórica. Por quê? Porque ele é um vestígio deixado pelos sujeitos históricos. E existem vários tipos de vestígio. Tudo que nós produzimos hoje, ou que os nossos antepassados produziram, pode se tornar uma fonte histórica. Só que nesse grupo de fonte, a gente tem alguns grupos. O primeiro são o que a gente chama de materiais e o segundo que a gente chama de imateriais. Então vamos lá, de novo por exemplo da máscara. Essa máscara é um objeto que eu consigo pegar, tá? Então ele é um objeto de origem material. Então tudo aquilo que foi produzido pelos seres humanos e que nós podemos tocar, roupas, relógios, documentos escritos, pinturas, fotografias, tudo isso se constitui fontes materiais, certo? Porém, existem algumas coisas que nós também podemos utilizar como fonte histórica, mas elas não são de origem material, elas são de origens imateriais. O que quer dizer o imaterial? O oposto de material, coisas que nós não conseguimos tocar. Então, o que são os objetos imateriais? Vamos voltar aqui para o exemplo. Hoje a gente está usando, a máscara para se proteger da pandemia. Mas também tem outros hábitos que nós estamos cultivando, como por exemplo, passar o álcool em gel nas nossas mãos a todo momento. Se a gente ficar transmitindo esse hábito de geração em geração, isso vai se tornar uma prática, A prática de passar o álcool nas mãos é uma prática. Se isso ficar para gerações futuras, isso está se transformando em algo que a gente está deixando, a um hábito que nós estamos deixando. Assim como pode ficar também o hábito da gente higienizar tudo quando chegou do supermercado. Esses hábitos, eles vão contar um pouco sobre a pandemia, não vão? Mas a gente consegue pegar no ato de passar o álcool em gel nas mãos? Não. A gente simplesmente pode transmitir isso, a gente pode observar. Mas não é porque a gente não pega que esse hábito não tem a dizer muito sobre o momento que nós estamos vivendo. Então, as fontes imateriais são práticas, saberes e até mesmo os relatos orais. Ou seja, se você for convidado daqui a 30 anos para falar como foi ser estudante no meio da pandemia, você vai se transformar em uma fonte histórica de origem material, porque com o seu relato, o historiador vai entender melhor o momento que nós estamos vivendo. A gente tem vários exemplos de fontes imateriais. Por exemplo, as práticas medicinais de cura, que são transmitidas de geração em geração. As receitas culinárias, nós abordamos bastante isso em nossas aulas, que são transmitidas, sabe aquele prato maravilhoso de sobremesa que só a sua família sabe fazer? Isso também faz parte da cultura do patrimônio imaterial.
Então, fontes imateriais é tudo aquilo que a gente transmite, que a gente faz, mas a gente não sabe por que a gente faz. A gente toma hoje banho todos os dias porque é um hábito cultural que foi herdado dos indígenas. A gente não sabe por que ele foi herdado, mas a gente está fazendo, não é? Mas quando a gente faz, a gente está dizendo que nós temos uma origem e um povo que também possui esse hábito. Então, as fontes imateriais são aquilo que permanece na sociedade ao longo do tempo e que vão contando um pouco da história daquele povo, das suas tradições, certo? Então, o historiador pode utilizar esses dois tipos de fonte, tanto as fontes materiais quanto as fontes imateriais. Ambas são consideradas fontes primárias, porque são vestígios, pistas deixados pelos sujeitos históricos para os historiadores. E a gente produz essas pistas porque a gente está com intenção? Não. Viver é produzir pistas. Até um arquivo que nós estamos salvando hoje, esse vídeo que está sendo salvo na nuvem, ele pode servir de fonte histórica depois. Mas essas a gente tem chamado de fontes digitais, porque ela tem uma natureza um pouco mais específica, tá? Bem, nós temos também as chamadas fontes bibliográficas. Qual é a diferença da fonte bibliográfica? A fonte bibliográfica, ela é um estudo que já foi realizado por algum cientista e que serve para o historiador compreender o período que ele está estudando. Então, vamos lá. Se alguém estiver estudando Roma Antiga, e aí eu decidi estudar Roma Antiga, eu não posso só escolher uma fonte primária, né? Vou lá estudar o Coliseu. Não. Eu preciso ler também o que os outros historiadores escreveram sobre o Coliseu. Os escritos desses outros historiadores são as minhas chamadas fontes bibliográficas. É a bibliografia consultada. Gente, as fontes bibliográficas elas são muito importantes para o trabalho do historiador, principalmente quando a gente está falando de estudos produzidos por outras ciências, como, por exemplo, a arqueologia e a paleontologia. O historiador ele não tem a competência de pegar um fóssil e analisar, muito menos de pegar um objeto e descobrir de quanto tempo é que ele está ali. Esse trabalho é o trabalho do arqueólogo, é o trabalho do paleontólogo. Mas todas as informações que o arqueólogo e o que o paleontólogo encontra, elas são essenciais para o trabalho do historiador. Então, o estudo de um arqueólogo ou de um paleontólogo, ela é uma fonte bibliográfica para o estudo da história. Eu espero que vocês entendam que a fonte primária é exatamente aquilo que os sujeitos históricos produziram e que sobreviveu ao tempo, seja um objeto de origem material ou seja uma prática. Já as fontes bibliográficas, elas são os estudos já realizados por outros cientistas e que servem para o estudo da história, tá bom? No próximo vídeo, a gente vai falar sobre as etapas da pesquisa histórica.